Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Isto É, nesta quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Estamos no ar com mais uma sabatina, Isto É, Eleições 2024, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu sou o João Vitor Revedilho, repórter de política da Isto É. Comigo ao meu lado está o repórter de política da Isto É, Leonardo Rodrigues. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham hoje. Estamos a pouco mais de 20 dias para os mais de 9 milhões de eleitores irem às urnas, depositarem o seu voto de confiança para governar a maior cidade da América Latina pelos próximos 4 anos. Para debater sobre as propostas e o futuro da capital paulista, a Isto É promove uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Foram convidados os 5 candidatos mais bem colocados nas 2 últimas pesquisas Quest. Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB, Pablo Marçal, do PRTB, José Luiz da Atena, do PSDB e Tabata Amaral, do PSB. Antes de apresentar o nosso entrevistado desta quinta-feira, vamos ver as regras da sabatina promovida pela Isto É, em acordo com todas as campanhas participantes. As sabatinas terão 40 minutos de duração. Os entrevistadores terão 30 segundos para a pergunta e o candidato 2 minutos para a resposta. Todos os candidatos responderão as mesmas 5 perguntas iniciais. As demais serão destinadas para cada candidato. Em caso de interrupção, o tempo do entrevistado será restabelecido. No final da sabatina, o candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Em caso de direito de resposta, o candidato poderá solicitar via documento assinado pela campanha. Será feita uma análise pelo corpo jurídico da Isto É, além de repórteres e diretores da empresa. Se acatado, o candidato ofendido terá direito ao envio de um vídeo de até 2 minutos, que será incluído em uma reportagem sobre o tema. A ordem das entrevistas foram definidas por sorteio em reunião com todas as campanhas. A primeira convidada foi a candidata Tabata Amaral, que foi sabatinada na semana passada. Os candidatos Guilherme Boulos e José Luiz da Atena recusaram a participação. Representantes das campanhas estiveram nas reuniões de alinhamento e discussão, aceitaram as datas acordadas, mas cancelaram suas participações em cima da hora. O convidado desta quinta-feira para a segunda rodada de sabatinas é o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Pablo Marçal nasceu em Goiânia e tem 37 anos. É empresário, influenciador digital e ex-coach. Se candidatou ao cargo de presidente da República em 2022, pelo PROS, mas teve a candidatura cancelada após uma troca na presidência do partido. Em seguida, se lançou para o cargo de deputado federal. Obteve 243 mil votos, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pablo Marçal, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a Isto É. Boa tarde. E quando forem ler meu currículo mais uma vez, coloca ex-atendente de call center, ex-instrutor de treinamento. Tem muita coisa aí, eu não entendo o motivo de vocês colocarem esse ex-coach aí, mas vamos começar agora. Vamos lá então, candidato. Vamos. Começando a entrevista a partir de agora, a gente vai disparar o cronômetro de 40 minutos agora.
Disparado, eu queria começar perguntando para o senhor, por que ser prefeito de São Paulo? Porque com a minha entrada na política, ser político vai ser filantropia, não vai ser mais profissão. A pessoa vai ter que se resolver na vida. Inclusive, quero deixar registrado aqui os 2 arregões que estão arregando de todos os debates que eles não conseguem combinar com as emissoras. Quando tem uma emissora, quando tem um rádio, ou uma revista, ou um jornal, que eles não conseguem combinar, eles acabam declinando o convite. Né? Tá correndo de quê? Já correu no debate da Veja, já correu de sabatina em outros lugares, está correndo da Isto É por quê? Seus 2 arregões. Não vai ter segundo turno em São Paulo, e você dá para ver que se um cara corre de um debate, de uma sabatina, como que ele não vai correr do povo? A partir da minha entrada na política, esse negócio de política vai ser filantropia. A pessoa tem que se resolver para entrar na política. E não é eu que acordei com essa vontade de arrumar um problema gigantesco, é porque não dá para o consórcio comunista do Brasil, desses 4 partidos políticos aí, que é tudo de esquerda, que é tudo manipulatório com o povo, que é gente inútil para cuidar de dinheiro público, tá disputando essa eleição. O sonho do Boulos era disputar com o Bananinha disputar com o Boulos. Eu entrei e acabei com o jogo do comunismo brasileiro. Candidato, São Paulo enfrenta filas numerosas no sistema público de saúde. Tem pessoas esperando meses, anos para realizar exames e cirurgias eletivas. Queria entender, ouvir do senhor, qual é a sua principal proposta para reduzir esses números? São 447 mil pessoas na situação de fila de exame e 192 mil pessoas para fazer cirurgias. Primeira coisa que é a solução é trocar a companheirada inteira, né? Trocar esse governo do Dória que está aí, que foi passado por Covas, né? O Bruno Covas passou pro Bananinha, e o Bananinha, que tem um perfil de vereador, não consegue fazer a locomotiva São Paulo andar e nem respeita as pessoas que estão morrendo em filas de hospitais, né? Então tem gente que precisa de fazer um exame, não faz o exame, entra na fila para um dia fazer o exame e quando for fazer a cirurgia já está necrosado. Nós vamos em 18 semanas zerar as filas de exame. Digo como? Comprando ociosidade de hospital privado, já fizeram e pararam de fazer, e é mais barato que o Sistema Único de Saúde. Vamos fechar convênio com os municípios em volta da cidade de São Paulo, que são 38 municípios que compõem a região metropolitana. Vamos pedir autorização, como foi na pandemia do CRM, para a gente liberar o teleatendimento para acelerar esses processos. Vamos criar um programa para trazer médicos de todo o Brasil. Vamos trazer voluntariado. Então, assim, a gente vai usar a tecnologia para as pessoas acessarem do celular essa telemedicina. Nós não vamos deixar nosso povo morrer, vai ser a prioridade número 1. Bom, candidato, na educação nós temos um IDEB, vamos dizer assim, piorado, né? O índice piorou muito em 2023. Algumas escolas aqui do município ficaram até abaixo da média nacional. O que o senhor propõe para melhorar o índice de alfabetização aqui da rede pública municipal? A alfabetização está em 38%. Eu proponho fazer isso de forma precoce, treinar os nossos professores, né, os guerreiros, os professores e professoras, para que essas crianças não fiquem desoladas como elas estão. Elas estão com ocupação. O modelo, né, de educação precisa ser revolucionário. A gente precisa, até a fase de 7 anos, criar uma formação cognitiva séria e rápida, porque se passar desse período, a gente tem um problema de desenvolvimento do cérebro. Eu, conhecendo um pouco o cérebro, sei disso. Nós vamos investir e vamos colocar em 1.460 dias a cidade de São Paulo em todos os níveis educacionais aí do município. Colocar essa cidade na dianteira, número 1 do IDEB aí nacional. Candidato, o transporte público da cidade foi parar nas páginas policiais nos últimos meses devido ao envolvimento de companhias que prestam serviço de ônibus aqui na cidade com o PCC. Eu queria entender, na sua prefeitura, como é que o senhor vai monitorar, vai fiscalizar essa relação entre as empresas de ônibus e o crime? E o senhor pretende rever esses contratos do transporte público? 100% dos contratos serão revisados, todos. Né? E se tiver inadequação, vai ter prazo para isso. Não cumpriu, vai ser suspendido provisoriamente. Não cumpriu, vai ser cancelado o contrato. Eu não tenho doação de nenhum grupo que tem ligação com a prefeitura. O Bananinha já foi comprovado, né, que ele defende aí o crime, ele defende o PCC porque, apesar das acusações, ele vai no outro dia na empresa de ônibus tirar onda e tirar foto e proteger, né, essas pessoas. De fato, está tendo apuração, está tendo investigação. Ele que queria se descolar do PCC ficou falando que eu tenho ligação com isso. Eu não tenho ligação nenhuma e essa vai ser a última geração do crime aqui na cidade de São Paulo, porque nós vamos mudar com a educação, e com o emprego e com o esporte.
Candidato, nós aqui na cidade de São Paulo temos um problema grave na segurança pública, principalmente no centro de São Paulo, que é a Cracolândia. Nós temos também, além dessa questão da problema de segurança pública, tem piorado a situação de imagem que a região central passa para outros países, até outras cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro. A Cracolândia é um grande problema também para os comerciantes ali da região. Queria saber do senhor quais são as suas propostas em relação aos dependentes químicos da Cracolândia, em relação à segurança pública também, para evitar novos casos de furtos e roubos ali na região para os comerciantes e também para quem anda na região central. No plano de governo nosso, tem um anticrime. A gente vai entrar com um jejum de crime no dia 1º de janeiro, usando tecnologia, aumentando de acordo com o caixa da prefeitura a operação delegada, para você que nunca ouviu isso. Comprar, ao invés do policial militar que já tem farda, arma, treinamento e tirocínio, ao invés dele trabalhar de bico em algum lugar, né, na rede privada, vai trabalhar para a Prefeitura de São Paulo. E a gente vai estender isso para a Polícia Civil e vai ser um choque, né, na gestão. A questão de segurança pública, implementando tecnologias de monitoramento por análise preditiva para prevenir, prevendo crime, né? Não só uma política de encarceramento, mas uma política de prevenção. E a gente vai começar no distrito de Pinheiros. E a gente tem 96 distritos na cidade, a população aprovando, a gente vai combater o crime em todos, com tecnologia em todos esses distritos. E a questão da Cracolândia, não tem nenhuma novidade. Quem governa nosso plano de governo é o Felipe Sabará, ele já tirou mais de 3.500 pessoas de situação de rua. Eu que vim agora da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, que é o maior empregador de gente que saiu da rua. O McDonald's é o número 1. Às vezes você vai no drive-thru, quem tá lá, alguém que era da Cracolândia. O que a gente precisa fazer? Mapear todos os casos, fazer uma meta gestão de todas as pessoas que estão na rua, são mais de 80 mil, cresceu 23% em relação ao ano passado. A gente precisa mapear da onde essas pessoas estão vindo. Tem vários municípios do estado de São Paulo que estão mandando essas pessoas para cá. Não tem mendigos lá, mas eles estão mandando para cá. Segundo, criar uma divisão na questão de alcoolismo, porque tem muita gente ali que não é problema com crack nem com droga, é com alcoolismo. São 3 cenários, 3 ambientes: rua, abrigo e emprego. Tem uma lei estadual que fala sobre agricultura familiar e que a gente precisa de ter na merenda escolar, 30% dela tem que vir de agricultura familiar e nem 5% está atendendo isso. Nós vamos criar a colônia, já tem essas colônias, essa agricultura familiar vai receber essas pessoas e nós vamos investir nossa vida para o seu parente que está na rua voltar para casa. Candidato, eu vou fazer uma parte em relação a essa sua resposta. O senhor disse que todo esse programa de monitoramento e também de prevenção ao crime começaria no bairro de Pinheiros. Porque é o mais violento da cidade de São Paulo. Mais que o Santa Cecília? Sim, é o distrito mais violento, o registro da polícia é no distrito de Pinheiros. Perfeito. Candidato, uma das suas principais propostas que o senhor costuma repetir é a ideia de levar grandes empresas para as regiões periféricas da cidade, que o senhor chama de descentralizar a geração de emprego. Eu queria entender exatamente como que o senhor pretende atrair essas empresas para essas regiões. Como vai funcionar esse plano de atração? Nas empresas que têm impostos federais e estaduais, convênio com o governo do estado e com o governo federal, e naquilo que é imposto de serviço é com a gente mesmo. Nós vamos criar um cinturão de empresa. Pensa no mapa de São Paulo, você que está assistindo. Em volta da cidade de São Paulo tem um rodoanel que tem 177 quilômetros. É um cinturão esse rodoanel. Um cinturão menor de 120 quilômetros vai ser um cinturão de empresa onde contempla quase todas as periferias da cidade de São Paulo que hoje não tem emprego. Não tem emprego. Então as pessoas precisam sair aos milhões de pessoas todos os dias para o centro expandido da cidade. Isso aumenta a poluição da cidade, aumenta seu estresse, diminui sua saúde, seu tempo de qualidade na sua casa e diminui sua vida no contexto geral. O que a gente vai fazer? Vai ter emprego. Nós vamos, em 1.460 dias de governo, abrir 2 milhões de empregos. Mas como que vai abrir 2 milhões de empregos? Tem 2 milhões de empresas. Um emprego, numa conta linear, é um emprego para cada empresa. Mais de 1.000 favelas, 2.000 empregos por favela, para você entender. Por que nós vamos fazer isso? A região metropolitana de São Paulo é uma região que tem 38 cidades. Esse cinturão de empresas vai ter benefícios fiscais para quem tiver mais de 80% dos seus funcionários sendo contratados no bairro onde essa empresa está. E o que a gente vai fazer, esse sistema vai ser um amortecedor de fluxo, porque essas 38 cidades, elas entram para dentro da cidade de São Paulo, invadindo esse centro expandido. Então a gente vai criar esses empregos e vai aumentar a energia dessa cidade, vai aumentar a arrecadação, vai aumentar todos os benefícios e vai melhorar a sua qualidade de vida. Candidato, ainda dentro da sua programação de governo, o senhor defende a criação da matéria de ética e moral nas escolas municipais, inclusão na grade curricular. Queria saber do senhor
Para o senhor, o que é ética e moral e como seria ensinado isso? E também, se o senhor acredita que a inclusão dessa atividade é de sua competência como prefeito? É da minha competência como prefeito, como cidadão e como aluno de escola pública que fui. Eu lembro que na escola municipal onde eu estudei, a gente cantava o hino nacional todo dia. Não precisa ser todo dia, uma vez por semana, para você não aprender o que o Bole está fazendo, cantando Ouviram do Ipiranga, desfiles destes soles... pelo amor de Deus, linguagem neutra. Foi de quem a competência em colocar a ideologia de gênero dentro da escola, linguagem neutra? Onde que esse povo se perdeu? Você imagina. Ninguém aqui quer inventar a roda, só quer manter a nossa tradição. Você pode falar o que você quiser, mas a escola pública é um lugar para as pessoas aprenderem o patriotismo, para as pessoas aprenderem a produtividade, o desfrute, para aprender a gerar emprego ou para trabalhar. Lá não é lugar de palhaçada, lá não é lugar de ficar discutindo pornografia, erotização infantil. Nós temos que defender com segurança. A segurança é sexual das nossas crianças e não erotização. A gente tem que ensinar política na escola e não partidarismo. Tá tudo errado dentro da escola pública. Lá na escola pública, eu que sou fruto, sou filho de faxineira, sou filho de funcionário público e vim da escola pública e vim da pobreza, posso falar para você, tá tudo errado. Por que tá errado? Lá nós estamos fabricando militantes e na escola de São Paulo nós vamos acabar com isso e quem insistir com isso vai ser desconectado da prefeitura de São Paulo. Mas para o senhor, o que é ética e moral? Simples, nossa tradição. O comunismo não nos define, o que nos define é o trabalho. O que nos define é o agro, o que nos define é a maioria desse país que é cristão. Seja de qual religião, não sei qual é a sua religião, isso não muda em nada. Nós somos um país de maioria cristã, um dos maiores países do mundo em quantidade de cristãos. Ou seja, não precisa de ensinar a Bíblia, mas o nosso valor ético é o trabalho. A política tem que ser um lugar onde a gente gera oportunidade de volta para as pessoas. Está tudo errado. As pessoas usam da máquina pública para bancar suas militâncias, para destruir as famílias. Nós somos um povo que defende família, nós somos um povo de raiz católica, inclusive. Então não faz sentido a gente baixar a guarda para esse bando de comunista aqui, não. A ética é fazer com que o nosso povo, a nossa cultura seja forte. E o que é essa cultura nossa? É trabalho, família, fé e prosperidade. Perfeito, candidato. Candidato, mas o senhor afirmou aí que foi aluno de escola pública. Para além da experiência do senhor, o senhor reuniu outros elementos de que há ideologização nas escolas, erotização? Claro, 100%. É o que eu mais vejo nesses últimos 10 anos. Eu que já publiquei mais de 62 livros, que tenho publicações novas na Bienal. Eu tive lá ontem, fiquei assustado com a receptividade lá. Eu publiquei um livro sobre marxismo cultural. Eu sou uma das pessoas que mais estudou esse assunto e conheço a fundo. Sou não só estudante assíduo, mas como eu tive na Alemanha aprendendo isso aí em loco. Não faz sentido. A gente foi idiotizado, a nossa nação. Essa praga do comunismo, aonde ele chega, cria idiotização e começa a proliferar a miséria e depois cria uma ditadura disfarçada e a gente não consegue sair dela nunca mais e depois vai regular suas redes sociais e você não vai ter mais sua voz aí, nem a sua liberdade. Então assim, eu não estou elocubrando. Eu vim da escola pública, eu fui idiotizado na escola pública para reverendar um cara chamado Karl Marx, que é um gigolô, um cara que não respeitava o próprio pai, criou uma revolução, sendo que nem escreveu o seu livro chamado Manifesto Comunista. Quem escreveu foi Engels. Então você está falando com alguém que entende de fato, de ter sofrido como cliente, como consumidor da rede pública, estudado isso e ser autor disso. Não faz sentido. Eu não quero implantar uma ideologia nova, eu só quero o Brasil de volta. E aí, enquanto eu estiver na política, eu vou pôr esses comunistas para marchar lá para a fronteira. Pode escolher o país que eles quiserem. Antes da gente entrar também, claro, em outros tópicos, a gente ainda, no plano de governo, uma das suas principais promessas é a criação de teleférico aqui na cidade de São Paulo, em locais de difícil acesso. O senhor já estimou o custo dessa obra? Se sim, qual o valor e se caberia no orçamento de São Paulo? Ou é uma promessa, vamos dizer assim, irreal? 5 vezes mais barato que escavar metrô. É 100% ecológico, silencioso, não para e é o transporte mais seguro do mundo, porque é um elevador arrastado por um cabo na horizontal. Nós temos dinheiro no caixa para fazer isso, isso pode ser feito por módulos e não é uma solução de mobilidade para a cidade inteira, isso é para honrar aquilo que nós chamamos de favela. Dentro do plano de governo tem uma comunidade forte, onde nós vamos fazer a comunidade ficar forte, reurbanizando ela e investindo em infraestrutura, liberação fundiária. Você precisa da sua escritura, você precisa do seu logradouro público, senão você não recebe a sua carta aí na porta da sua casa, tem que descer na porta da favela. Nós vamos gerar esses empregos. Se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo levar emprego para vocês, nós vamos conseguir. Você vai apertar o 28 na urna, mas com força mesmo, e apertar o confirma que o dia da vingança, nós vamos levar isso no primeiro turno. Se é 5 vezes mais barato, qual que é o valor exato para 50 milhões por quilômetro. 50 milhões por quilômetro. E quantos quilômetros o senhor tem vontade de fazer? Fazer um cinturão de 50 quilômetros, faseado.
de acordo com a disponibilidade e aceitabilidade das pessoas. Por quê? Porque um governo que faz um compromisso de fazer algo sem rodar isso, inclusive o teste que nós vamos fazer é sem nenhum real de dinheiro público. Porque qual que é a intenção de colocar o teleférico nesses lugares? Para você que mora nesses lugares, não pagar o transporte. E aí eu quero criar o quê nessas comunidades para a gente fazer esse redesign aí das comunidades? Criar polos gastronômicos, hoteleiros, de empreendedorismo, centros olímpicos. Você imagina a favela, como diz o MC Marx. Sonhei que a favela estava linda, que a parede tinha tinta. Nós vamos revolucionar e nós vamos mudar a comunidade na cidade de São Paulo. 4 milhões de pessoas vivem nessa condição e nós vamos sair da pobreza todo mundo junto, eu garanto isso para vocês. Parte desse valor não seria melhor até investir em transporte público de qualidade, como por exemplo até o metrô, melhorar a rede de metrô? Isso é do Estado, né? Você tá bem correto nisso, isso aí é questão do Estado. Como eu sou o prefeito, a gente tem que investir na questão da prefeitura. E com o cinturão empresarial, a gente vai trocar o subsídio de 7 bilhões de reais com as empresas de transporte e nós vamos dar um emprego lá na ponta, então não vai ter ociosidade em relação ao transporte público. Vamos terminar os corredores, preciso terminar, que o Bananinha não deu conta, não cumpriu nem 10% do que o Bruno Covas colocou no plano de governo. Só que a gente precisa ser dinâmico com o Estado. Se a gente não for dinâmico, é igual continuar aumentando a despesa no Estado em relação à segurança pública e não investir em educação, esporte e emprego. 3 pilares que sustentam uma sociedade e faz a criminalidade cair e a paz de todo mundo ser restabelecida, inclusive ter economia direta na saúde. Esporte, emprego. Se você fizer isso e focar na educação, não tem pra ninguém. É isso que nós vamos focar e mete o 28 aí na urna e confirma que dia 6 é o dia da vingança do povo. Candidato, o senhor mencionou a gratuidade aí desse transporte do teleférico. Sim. Então, pra gente voltar à jurisdição da prefeitura, no caso do ônibus, o ônibus hoje tem a gratuidade aos domingos. O senhor pretende manter isso? Pretende abençoando expandir? O povo, vai continuar. Agora, em relação ao teleférico, vai ser parceria público-privada. Como a gente vai criar esses centros que eu falei, gastronômico, hoteleiro, criar identidade com infraestrutura para o turismo, quem vai pagar é quem vai para esses lugares. Quem mora lá com a sua digital não vai pagar. Vai ser parceria público-privada. Para você que é cidadão, a diferença de o poder público tocar uma obra e gerir essa obra leva-se anos e um monte de embaraço. Parceria público-privada significa que alguém do povo que tem um CPF abre um CNPJ para tocar essa obra. Ela vai oferir lucro, mas ela faz a gestão sem gastar nosso dinheiro e te dá benefício sem custar nada para o nosso governo. Ou seja, o senhor botaria gratuidade para todos os dias para usar esse teleférico? O teleférico, sim. É o seguinte, o teleférico é a solução de infraestrutura e de mobilidade e ecológica, inclusive, para essas pessoas que moram nesses lugares se locomoverem. A prefeitura não teria arrecadação, então? Parceria público-privada. Para desembaraçar, para sair mais rápido, para construir e para oferir a vantagem nisso, é o que a gente vai criar nesses lugares, porque vai ser um ponto turístico em cada uma dessas comunidades. As pessoas virão nessa cidade falando, eu quero ir na comunidade tal, para ir no bar tal, para ir no esporte, na disputa tal, na Olimpíada X que a gente vai fazer nesses bairros. Candidato, uma das propostas do senhor é a criação de programas assistenciais dedicados à população que está em situação de vulnerabilidade na cidade, com também parcerias privadas. Exatamente o que são esses programas e como vão se dar essas parcerias? Dezenas de milhares de ONGs nessa cidade não conseguem fazer absolutamente nada porque não tem trânsito com o governo. Mas tem ONGs que conseguem abocanhar, a gente deve ter um fundo social de 2,6 bi. E esse fundo hoje não está tirando gente da rua, por exemplo. Tem muitas crianças autistas na quebrada que também não tem um tipo de atendimento. Então as ONGs que estão aí, eu vou recadastrar todas elas e vocês vão ter. Escuta o que eu estou falando, vocês que têm ONG. Nós precisamos de vocês para capilarizar essa potência que chama São Paulo, para a gente cuidar do nosso povo mais pobre. Não é para eles continuarem na pobreza, nós vamos promover esse povo, para esse povo prosperar. Então a gente vai redistribuir isso e eu vou checar a seriedade dessas ONGs, por mais que sejam muitas, nós vamos passar um pente fino em quem, por exemplo, recebe dinheiro público e deseja que as pessoas continuem na situação de rua, por exemplo, ali na Cracolândia. Não vai existir isso no nosso governo. Candidato, o senhor já criticou muito seus adversários, chamando-os de comunista, até mesmo... Eles têm orgulho de ser chamados de comunista, isso não é crítica para eles, não. Mas o senhor tem ali pregado uma falta de diálogo com algumas alas ali, principalmente esquerda, algumas alas ali de centro. E até, como eu disse, chamou o senhor chamou outras pessoas de comunista. Eles têm prazer, já te falei. Se eleito, o senhor vai ter que dialogar tanto com partidos de direita
como partidos de esquerda e principalmente os de centro, com a Câmara dos Vereadores. Paralelo a isso, o senhor também vai ter que dialogar com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Começando pela Câmara dos Vereadores, que tem um forte poder sobre a prefeitura. Queria saber do senhor o seguinte: como vai ser esse diálogo, inclusive com os vereadores de esquerda, e como que o senhor pretende barrar esta influência que hoje a Câmara tem sobre a prefeitura? Não vou barrar, vou compartilhar poder, porque ninguém toca um empreendimento desse tamanho, né, se não for com poder compartilhado. Vou convidar todos os partidos políticos, inclusive, para participar de uma imersão, para a gente voltar lá na Grécia Antiga, para explicar o que é democracia, para a gente despetizar essa cidade, para as pessoas que amam gente. Você não vai ver ninguém no nível de secretariado, nem de subprefeitura, alguém que não ame as pessoas e que não tenha comprovado que já tem resolvido a sua própria vida. Não vou colocar companheirada, isso não vai existir. Vou abrir o convite para todos, inclusive. Já é uma promessa pública. E todos que passarem nisso, depois eu, que sou de recrutamento e seleção, pra você ter uma noção, nas minhas empresas eu não contrato nem a pau, nem parente. A pessoa tem que ser competente. Então vai vir de indicações partidárias, desde que a pessoa seja competente, passe no processo seletivo e nessa imersão. E eu tenho que checar olho no olho e bater o cheiro do coração da pessoa para saber se ela gosta de gente mesmo. Se aguenta o tranco, se essa pessoa ela realmente quer fazer a diferença pelas pessoas. E na gestão, para vocês que já quiserem imaginar o futuro, semanalmente a gente vai ter apresentações de resultado para vocês e todo o número de avanço é sobre atender gente. Fez quantos exames? Construiu quantos quilômetros de calçada, né? A gente tem mais de 30 milhões de metros aí quadrados que precisa de restaurar ou fazer calçada na cidade de São Paulo, para você ter uma noção. Então é o tanto de gente que é atendida. Isso vai ser uma revolução na gestão pública, vai ser uma forma muito dinâmica de devolver o dinheiro que você paga de imposto. Eu vou voltar um pouco na pergunta que eu fiz agora em relação à Câmara, porque eu citei o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Tarcísio. O senhor é um forte crítico, inclusive, do Lula. E o Tarcísio, além de apoiar o Nunes, fez críticas veladas ao senhor em algumas oportunidades. Como o senhor pretende ter uma relação com os dois? O senhor pretende conversar com eles logo, caso seja eleito? Como que o senhor pretende manter as negociações de contratos entre o Estado e município e União e município? Sobre o Luiz, que é o presidente do Brasil, ele vai receber 208 ligações minhas em 1460 dias, que é todas as semanas, são todas as semanas do meu mandato. Vou pedir ajuda, vou pedir recurso, vou tratar ele de forma republicana. Em relação ao Tarcísio, é inegável que eu gosto dele, ajudei ele na campanha. Ele está tentando promover um milagre, que é ressuscitar todo dia que ele acorda um defunto chamado Bananinha, que é o Nunes, que ninguém sabe o que ele está fazendo, esse vereador aí está perdido, dando tiro para todo lado. Vai ser muito bom estar com ele. Ele é um tocador de obra, eu também sou tocador de obra na iniciativa privada. Ele mesmo ele errando naquilo que ele decidiu fazer, eu acho que é honrado ele continuar até terminar essa fase aí, até o dia 6. Eu acho honrado ele persistir, mas eu só falo para ele não prejudicar a carreira dele política me atacando. Porque todas as vezes que ele fez isso, a população se voltou contra ele e isso vai ficar ruim para você, Tarcísio. Sabe que eu tenho um coração bom, sei que você é um cara gente boa também e depois eu aceito o pedido de desculpas aí pelo grande erro que você cometeu me atacando ou tentando ressuscitar esse defunto. Duvido que isso aí funcione. E é um dos motivos que eu tô aqui, porque eu tinha certeza que o Boulos ia levar essa eleição, porque o cara que você escolheu para apoiar é fraco. Em eventos de lançamento, o senhor subiria no palco com Lula? Se é uma forma republicana, eu posso subir no palco de uma boa, não tem essa questão. Eu torço que o Lula dê certo, ele é presidente desse país, ele sabe que eu sou o maior crítico dele hoje, ele sabe que nós somos anticomunistas, mas eu tenho paciência, é o último governo do presidente Lula, ele que já contribuiu muito aí com o avanço do comunismo, a gente vai dar uma reviravolta nesse jogo aí. Candidato, o senhor agora há pouco citou o Guilherme Boulos, que é seu adversário. Quando o senhor acusou o Guilherme Boulos de ser usuário de cocaína, pouco depois o jornal Folha de São Paulo, revelou que o processo em que o senhor baseava essa afirmação era movido contra outro Guilherme Boulos, que é candidato a vereador na cidade. Eu nunca usei esse processo, nunca falei dele. Então, aí depois que isso aconteceu, o senhor afirmou que teria provas de fato. E tem, vou mostrar no outro debate. Por que o senhor ainda não revelou essas provas? Porque senão vocês vão esquecer e vai ficar abafado. Eu quero ele com orifício rugoso lombar na mão, esperando um grande dia. A cidade não vai virar um pó. Pode ficar tranquilo, deixa comigo. Candidato, o senhor tem uma proposta de governo também que trata sobre a digitalização de prontuários médicos para facilitar o acesso a dados de médicos em relação aos pacientes. O senhor acredita que essa tecnologia realmente pode funcionar? E o senhor acredita também, em meio a esse festival de vazamento de dados, por exemplo, vazamento de dados de Pix, de CPFs de pessoas, o senhor acredita que esses dados, que são sigilosos, médicos, também não correm risco de serem vazados?
Eu não acredito que isso vai funcionar, não. Isso já funciona em algumas cidades, são 5.568 cidades que tem no Brasil, e tem cidades que é 100% digitalizada a saúde. Eu não sei por que, de novo, a cidade de São Paulo não é. Imagina você que tem que ir num lugar, aí fala, não, daqui não tem como puxar o prontuário que você foi atendido em outro lugar, e você fica parecendo pirulito e boca de banguelo. Não faz sentido isso. Então você pode esperar, a prefeitura vai estar na sua mão de verdade. Não é de mentira para inglês ver, não. Você vai ter isso e os nossos dados vão ser respeitados. Porque o que a gente precisa, numa revolução tecnológica, é de também pagar pela proteção de dados. E muitas vezes não adianta você criar um banco de dados e não proteger esse banco de dados. Igual o dinheiro. O dinheiro do mundo inteiro, 98% é digitalizado. E a maior despesa que existe hoje num banco é proteger esses dados. Ou seja, tanto no banco onde tem um dinheiro digitalizado e o nosso nome, que é um grande recurso na sociedade, também vai ser protegido. Candidato, o senhor afirma no seu plano de governo que a Guarda Civil Municipal faz atividades fora do escopo da segurança e que o senhor vai reverter isso. Os guardas vão deixar de fazer essas atividades que, na avaliação do senhor, estariam fora do escopo. Quais atividades são essas? O que vai mudar na atuação desses agentes? A legislação em relação ao GCM é federal. Inclusive tem uma PEC 57 que a gente está lutando aí pela classe para o GCM ter poder de polícia, inclusive. O que eu vou fazer? Nós vamos melhorar os salários, nós vamos melhorar a qualidade de vida deles. E eles precisam, de fato, até que seja aprovada essa PEC, que eu acredito de verdade que vai ser, é uma polícia, a guarda, né, comunitária para ajudar, e a gente vai descentralizar, colocando isso, de fato, a serviço dos distritos para as pessoas terem um contato, inclusive. Né, para esse policiamento ali, para essa guarda, vou usar até que essa PEC seja aprovada, para que eles sejam honrados e respeitados, porque na década de 90 todo mundo respeitava a polícia, todo mundo respeitava o professor. Hoje a população está afrontosa. Esse é o extrato do comunismo, esse é o extrato de alguém que de fato não respeita a nossa sociedade, e a gente é sócio de uma mesma cidade. A GCM não é uma guarda que é para ir contra a população. Ela é uma guarda para trazer paz para a população, e todos vocês que passarem o concurso público a gente vai chamar no próximo ano. Candidato, para a gente ficar um pouco mais nessa questão da segurança pública, o senhor falou lá atrás aqui na nossa entrevista sobre políticas preditivas, né? Medidas preditivas Sim. de segurança pública. Como vão funcionar essas medidas? Através de tecnologia. O pessoal que é o candidato do Boulos aí, esses extremistas de esquerda, esses malucos, muitos que amam terrorismo e ditadura fora, eles impediram a cidade de São Paulo já ter isso há muito tempo, alegando coisas infundadas sobre as câmeras detectar comportamento de gente que de fato está indo, vou falar na linguagem da quebrada, está saindo para meter uma fita. O que é análise preditiva, para você ter uma noção? Se a gente está filmando a cidade, tem quase 20 mil câmeras na cidade de São Paulo. Se as câmeras não forem inteligentes, quem é o grupo humano que consegue ficar olhando para essas câmeras? Na análise preditiva e com inteligência artificial, as câmeras começam a fazer cálculos de acordo com os comportamentos das pessoas. Agora imagina, o jeito que uma pessoa faz para roubar um celular. A cada 3 pessoas na cidade de São Paulo, uma já perdeu o celular. Ou seja, tem um comportamento. Às vezes chega de 2, às vezes chega de 3, dá um empurrão, toma o celular. As câmeras começam a ver o cenário antes de cometer o crime, e isso já pode ser acionado. Pode acionar a guarda, pode acionar iniciativa privada, inclusive ali na porta de um prédio. Pode criar isso, e é o que nós vamos criar em 2025. E também, eu trouxe essa ideia de drones que ficam posicionados no topo de prédio, onde existe esse acionamento, né? Esse perigo de crime. Esse drone pode sair e já se posicionar onde está acontecendo isso. Nós vamos testar isso em um distrito para você ver que é a certeza que a gente vai ter segurança. Escuta só, 3 coisas que resolvem a segurança pública. Emprego, você investir em tecnologia, e a terceira, a certeza da punição. Se nós não tivermos a certeza da punição, as pessoas vão continuar nos assaltando, e aqui vai um recado para todo bandido da cidade de São Paulo. Ou vocês vão arrumar um emprego, ou vocês vão roubar em outra cidade. Aqui vocês não vão roubar, aqui tem xerife agora. Candidato, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, porque é uma coisa no seu plano de governo que encontramos muito pouco a ser falado. E a gente tem ali um certo... Nós temos a Agenda 2030, a ODS também, né? As 17 leis da ODS. Eu queria saber do senhor quais são os seus planos para a sustentabilidade, visto que aqui no estado de São Paulo a gente está passando por várias queimadas, e aqui na cidade de São Paulo nós estamos vendo essa poluição muito forte nesses últimos dias.
Queria saber quais são as propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade. O senhor pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim do Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só estou fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um pelo menos. É que eu só estou fazendo a pergunta. Não, você está fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui ó, a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado de São Paulo. Nós não somos desse jeito. Me desculpa falar isso. Você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Já respondi a pergunta, isso não existe na classe empresarial, porque aí foi o maior ponto alto aí. A questão das queimadas, né? A gente precisa do governo do estado agindo, precisa do governo federal que tá mandando bombeiro lá pra Bolívia pra apagar fogo lá, e aqui tá numa situação destruidora. Nós estamos vendo alguém aí, vários atos criminosos em incendiar o estado de São Paulo para elevação de preço. A gente sabe que está acontecendo isso. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa plantar mais árvore. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa de áreas para escoar água, né? Porque quando começar a chover, e espero que chova antes da eleição para enterrar a candidatura aí, a eleição do Bananinha, porque se chover você vai lembrar que não foi feito nada que deveria ser feito. Aqui a gente precisa limpar centenas de mananciais dentro dessa cidade e na região metropolitana são milhares. Nós precisamos de colocar energia com o governo do estado para limpar esse esgoto. O plano de universalização do saneamento básico a gente precisa de entregar porque 40% das periferias não tem saneamento básico. Nós precisamos urgentemente de políticas onde nós, o povo, faz o quê? Ajuda a limpar essa cidade. E com a nossa prefeitura, o nosso jeito inovador, nós vamos fazer isso e vamos cobrar, inclusive. Então, assim, a gente tá com um problema grave na cidade de São Paulo, que é o desleixo. Andando por essa cidade, ela tá 100% cheia de lixo na rua. E o que acontece? Esse lixo começa a ventar, cai no manancial. E vai juntando com o esgoto e com a falta de saneamento. Coisas básicas que a gente precisa fazer numa cidade tão poderosa. Acabou o tempo, 2 minutos. Pode ir, Léo. Candidato, para a gente ficar nesse tema, em novembro de 2023, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz aqui na cidade de São Paulo, depois das chuvas, quedas de árvore, enfim. Na época, a prefeitura responsabilizou a Enel, que é a concessionária que distribui energia na capital. Mas há uma questão também que é responsabilidade da prefeitura, que é a poda e manutenção de árvores. Eu queria ouvir do senhor as propostas nesse sentido, para evitar que o povo fique sem luz novamente, e o que a prefeitura, sob o comando do senhor, vai fazer na gestão das árvores. A tecnologia que já funciona, que vai ficar em cima do caminhão de lixo, ou seja, já é um recurso que a gente já usa, vai ter uma câmera, e essa câmera ela vai filmar poda de árvore, né, se está invadindo a fiação de energia, buraco nas ruas, e já registrar a geolocalização disso para que entre numa fila de trabalho para corrigir esse problema. Ou seja, não vai ter um carro a mais, não vai ter uma fila de trabalho a mais. A gente vai implementar a tecnologia no caminhão de lixo, isso já existe, tá? Imagina o caminhão de lixo seguindo para captar o lixo, filmando dos dois lados da rua, tanto calçada como fiação, poda de árvore e buraco na rua. Sensacional, eu fiquei encantado em ver essa tecnologia. Ela vai ser implementada nas primeiras semanas de 2025. Candidato, o senhor tem, nas últimas pesquisas, o senhor tem liderado entre os eleitores homens, mas ficou em terceiro lugar em relação às mulheres. Isso aconteceu na pesquisa Atlas divulgada nessa semana. O senhor tem ali alguns percalços, inclusive em relação a Tabata Amaral, mas eu queria saber como que o senhor pretende conquistar o voto do público feminino, como o senhor pretende ganhar a confiança desse público, e o senhor acredita que algumas falas em relação à candidata poderiam ter atrapalhado, talvez, os votos desse público? Se for alguma fala em relação à candidata, é só pegar as falas que eu também elevei a Marina, que é uma grande mulher, uma guerreira. Ou seja, eu acho que não é isso, não. Eu estou liderando no voto cristão, nos evangélicos. Eu estou liderando os mais jovens. Eu estou liderando os homens. Você queria que eu liderasse tudo? Isso vai acontecer no dia 6. Não dá para liderar todos os votos. Agora, eu peço encarecidamente para as mulheres olharem para os candidatos a forma que os candidatos tratam suas mulheres. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, tem um boletim de ocorrência de violência doméstica. E ele está liderando com as mulheres. Eu acho que está faltando dar publicidade para isso. Vocês da imprensa podiam ajudar para que todo mundo saiba que a própria mulher do Ricardo Nunes
registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica. Aí, olha como eu trato a minha esposa, olha como eu trato a minha mãe, olha como eu trato a minha irmã, minha sobrinha, olha como eu trato a minha filha. É a questão que vocês precisam de olhar. Agora, se for por proselitismo, continue do jeito que está. Agora, eu posso ser duro aqui nas palavras, mas eu sou alguém apaixonado por servir e eu sei que o eleitorado feminino está comigo. Isso vai ficar provado a gente vencer nessa eleição. E você que é mulher, eu peço encarecidamente, biologicamente a mulher é mais inteligente que o homem. Eu queria que você usasse essa inteligência para ver quem de verdade pode servir. E eu quero que você, de fato, possa me escolher para isso. Eu quero servir você e sua família. Várias de vocês que são mulheres, hoje estão em casa, às vezes tem seu filho, não tem onde deixar, nós vamos colocar o seu filho na escola integral, a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Seu filho não vai ter só uma ocupação, mas vai ter uma identidade esportiva e nós vamos transformar ele num grande cidadão, que ele pode ser um esportista profissional, ele pode ser um empreendedor, mas de todo jeito ele vai vencer. Um beijo para todas as mulheres aí, tamo junto e faz o M de Mulheres com o Marçal e o número é 28, mulherada dessa São Paulo bonita. Candidato, o senhor viajou recentemente para El Salvador e afirmou que tinha ido para lá para receber os códigos da segurança pública. Sim. El Salvador reduziu, de fato, muitos índices de criminalidade, mas também houve prisões arbitrárias, sem autorização judicial, corte de direitos dos presidiários, por exemplo, perderam o direito a receber visitas dos familiares. Quais exatamente são as políticas que te inspiram nesse país para trazer para São Paulo? 695 dias sem nenhum homicídio. Isso, parece até o Éden. De fato, teve erros e acertos, mas em todos os casos, quase 100% da população pira no ex-prefeito da capital. A gente até se parece na idade, nas convicções. Ele foi prefeito jovem, depois virou presidente de El Salvador. Eu tive com o ministro Gustavo, ministro da Justiça. De fato, teve os erros, eu entendi o que a gente pode consertar, mas se não tiver os três poderes com a força auxiliar dos poderes, que é o Ministério Público, todo mundo junto, a gente não consegue combater a criminalidade. E lá eles foram muito duros em bater de frente com a criminalidade. E eu vou te falar, o resultado é assombroso. Todo mundo respeita, todo mundo tem certeza que vai ser punido. Todo mundo agora respeita. E é respeitado, inclusive. Teve exagero no começo? Sim. E eles abrem essas informações. Inclusive, a minha volta de lá fez eu mudar em relação a não escalonar a questão do GCM e, ao invés disso, melhorar os salários, contratar todos, né, que já passaram em concurso público, mas aumentar a exposição na questão da operação delegada com a Polícia Militar e agora com a Polícia Civil. E no começo, inclusive, se faltar gente, que eu duvido que vai faltar gente da Civil e da Militar, chamar gente da reserva. Por quê? Porque o crime tem que ser combatido com veemência, imediatamente. A partir de 1º de janeiro, pode contar com a gente nisso. Candidato, eu vou emendar 2 perguntas em uma, porque a gente já está com 37 minutos de entrevista, temos mais 3 aí. Em uma sabatina, o senhor falou que as suas propostas são sonhos e disse que não vai cumprir elas em 4 anos. Queria saber se o senhor, ao fazer isso, está quebrando a confiança do seu eleitorado, se o senhor pretende como manter essa confiança do seu eleitorado, e também perguntar se o senhor pretende largar a Prefeitura de São Paulo, caso seja eleito, em 2026, para ser candidato a presidente e seguir os passos do ex-governador João Dória, que ao fazer isso ele deixou a Prefeitura de São Paulo e seguiu para o governo em 2018. Esse governo de hoje é o governo Dória e a gente está combatendo esse governo. Ele mostrou como não fazer. Eu faço compromisso de ficar os 1.460 dias no governo da cidade de São Paulo e nós vamos mudar esse país a partir de São Paulo. A grande verdade é que todo mundo fica muito preocupado porque é um cargo muito importante, inclusive sobre mudança de fato na vida das pessoas. A Prefeitura de São Paulo ela é mais poderosa que o cargo hoje de presidente da República. Eu posso mudar a educação, eu posso mudar a sua realidade, eu posso fazer um programa habitacional sem ficar precisando da ajuda de ninguém, porque a gente vai ter um orçamento recorde no ano que vem de 120 bilhões de reais. Então tá aqui meu compromisso firmado de estar com vocês. Eu tenho paciência, nunca vou esconder que um dia serei presidente do Brasil. Eu não vou cometer o mesmo erro que Dória, vou ter paciência. Eu acredito que o Bolsonaro pode voltar a ser elegível. Eu acredito que o Luiz, ao contrário do Biden, não vai reconhecer a incapacidade e vai acabar competindo. E eu quero de verdade é que entrem mais políticos para a gente não ficar dependendo dessas promoções aí. Eu quero defender um futuro para a gente não ter eleição todo ano par, muito chato. Eu defendo que a gente tenha o fim da reeleição no futuro, ou que a gente também tenha o fim de uso de dinheiro público no futuro. Eu quero de verdade que a política seja um lugar de filantropia, não de profissão nem de carreira. Você entendeu? Carreira, né? Carreira. Tem gente que está caçando uma carreira. Sobre as promessas?
Só pra gente concluir. As promessas são sonhos porque a gente precisa de acordar no dia 6 de outubro e votar, né? São 10 projetos, são 10 planos de governo que são 10 sonhos. Então, essas pessoas estão sonhando em meter a mão num dinheiro e meter um monte de companheiro. O meu sonho é de transformar a sua vida. Agora, se a gente não acordar, vai continuar um sonho. Eu estou te falando de coisas que são completamente tangibilizadas para a gente fazer. Agora, a grande verdade é que a maioria das pessoas não estão preparadas para um político que fala a verdade. Existem coisas que não se terminam em 4 anos, mas se começa, cria uma política institucional e não eleitoreira para que a gente possa continuar avançando e fazendo. Por exemplo, o atual prefeito prometeu 40 quilômetros de corredor, não conseguiu, fez só 4. E agora, vamos condená-lo por causa disso? Perfeito, candidato. Agora acabou a entrevista. Eu queria, a partir de agora, deixar 1 minuto e meio de consideração final para o senhor. Fique à vontade. A partir de agora, a gente vai colocar o cronômetro na tela. A partir de agora, 1 minuto e meio. Olha, eu quero pedir para você focar nesse número aqui, ó, no 28. Sem dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de televisão, sem rádio, sem aliança com bandido, com vagabundo, mas alguém completamente aberto ao diálogo, à dinamicidade, à gestão, alguém que veio de baixo, alguém que venceu na vida e agora quer fazer filantropia, quer ajudar a cidade de São Paulo, quer ajudar seu filho a não entrar pelo caminho errado, quer ajudar a sua vida a melhorar, quer fazer você ter emprego aí, quer limpar o ar dessa cidade, quer limpar esses rios, quer fazer essa cidade voltar para o futuro. Então o número é 28, o dia da revolta, dia 6. A gente vai acordar no dia 6 e esse sonho que eu tenho sobre essa cidade, esse sonho vai virar realidade. E eu queria pedir, bate aqui, ó. Bate aqui no 28, chama no WhatsApp as pessoas, começa a convencer, mete o vira-vota aí. A gente está em primeiro nas pesquisas e eu quero te pedir. A verdade é o que o povo está sentindo. O povo está de saco cheio desses políticos profissionais. Pessoas que nunca nem se resolveram na vida, não cuidam da própria saúde, vai cuidar da sua. Nunca construíram riqueza, vai cuidar da sua riqueza, 120 bilhões. Esses caras nem sabem que dimensão de dinheiro que é esse. Eu te peço uma oportunidade. É um grande risco a gente mudar essa cidade para sempre e afastar esses comunistas lá para a fronteira e cada um deles escolhe o país que eles quiserem, hein? Todas as nações se perderam por causa desse comunismo. Um beijo no seu coração, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a cidade de São Paulo e tenha misericórdia de todos nós. Vota no 28. Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Faz o M, tamo junto por São Paulo e pelo Brasil. Toca aqui, ó. Leonardo Rodrigues, uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado, João, obrigado, candidato, e até a próxima. Valeu. A direção desta entrevista é do Daniel Hessel e do Edson Franco, a coordenação do Carlos Eduardo Vasconcelos e da Larissa Pereira. A produção é da Marina Miano. O próximo entrevistado será o candidato do MDB, Ricardo Nunes. A entrevista será na próxima quinta-feira, dia 19 de setembro, e será transmitida ao vivo aqui no YouTube da Isto É e também no site istoé.com.br. Outras informações do Brasil e do mundo você acompanha em istoé.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde para você e nos encontramos na semana que vem. Até lá!